ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Iniciamos agora mais uma edição do Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E é sempre uma alegria poder te receber por aqui, tá bom? Fique à vontade. Hoje, um daqueles temas apimentados e que vai falar muito sobre a nossa vida cristã prática. Então, fica ligadinho aí. Antes de apresentar os convidados, meu perfil no Instagram já tá aqui, chega por lá. Tá faltando você. @Zeca_Pereira. Estou esperando a sua mensagem por lá. Mais uma plataforma para a gente poder conversar, falar sobre o programa, sobre os debates, sobre teologia, sobre outros assuntos também. Chega por lá. Fico muito feliz com o carinho de toda a nossa audiência, tá bom? Estou esperando a sua mensagem, tá certo? Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados para a gente entrar já no nosso debate de hoje. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Luiz Carlos de Oliveira. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Novo Ser. Graça e paz, meu irmão, ótima noite. Uma alegria recebê-lo novamente aqui no programa. Graça e paz, Zeca, pastor Jonatas e todos os nossos ouvintes. É uma alegria para mim poder retornar aqui ao Vejam Só e poder contribuir em torno de um tema tão importante para a vida cristã. Sem dúvida. Obrigado pelo carinho novamente. Para a gente iniciar, vou pedir as informações, pastor da igreja, por favor. Nós estamos na cidade de Diadema, na rua Turiaçu, número 32, no bairro do Jardim Campanário. Nós temos cultos lá aos domingos, às 18 horas, e às quartas-feiras, às 19h30. Lembrando que também no domingo pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos a nossa boa escola bíblica dominical. Que bom! É um privilégio quando eu escuto as igrejas que mantêm a tradição da EBD, né? Sim. Escola Bíblica Dominical. Que bom que Deus continue abençoando, irmão. A vida da igreja. Aliás, nós já apareceu, né? E eles já estão disponíveis também no nosso perfil oficial do Instagram, os contatos que o pastor Luiz disponibilizou, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, chega por lá. Inclusive, ter acesso a alguns materiais que o irmão já produziu. É por lá que o pessoal vai encontrar todas as informações também, não é, pastor? Sim. Acessando as minhas redes sociais, você terá a oportunidade de conhecer alguns dos materiais, inclusive, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, eu vou lançar um novo material, que na verdade é um conto, uma ficção. Né? O tema é Augusta, Dor e Redenção. Conta a história de uma moça que, tendo passado por muitas dificuldades na vida, né, como abusos sexuais, incompreensão da família, depois de alguns anos ela encontra a pessoa do Senhor Jesus. E eu escrevi esse material baseado nos atendimentos que eu faço no consultório, onde encontro muitas pessoas que vêm até mim arrebentadas emocionalmente, mas, felizmente, através das ações terapêuticas e, sem dúvida alguma, a mão de Deus sobre elas, essas pessoas são integralmente restauradas. Amém. Então, já fica aí a indicação, chega lá nas redes sociais, vai conhecer o ministério do nosso irmão, vai ter acesso aos materiais, já ficou aí um spoiler aí de uma futura publicação também, e é outro item que me deixa muito feliz, quando os nossos irmãos em Cristo vão interagindo não apenas na literatura teológica, mas naquela que é acessível ao grande público, né? Afinal de contas, a gente sabe que se o cara não for teólogo ou interessado em teologia, ele não vai numa livraria comprar um livro sobre teologia. Sim. Agora, nessa área de ficção, policial, romance, fica muito mais acessível ao grande público. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Nova empreitada. Obrigado. Muito bom. Então, vai lá nas redes sociais, tá bom? Além disso, nós temos também o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Jonatas Rodrigues. Ele que é ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Graça e paz, pastor Jonatas, seja bem-vindo novamente. Uma alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Luiz. É uma alegria estarmos aqui nesse programa tão relevante para a teologia brasileira, tratando de um tema tão importante para os nossos dias, um tema contemporâneo, e eu tenho certeza que será de grande valia esse nosso debate. Sem dúvida. Um tema muito prático que nós já vamos entrar na sequência. Antes, informações da igreja. Pastor? Nós estamos ali na nossa sede, na Rua do Carmo, a número 71, ao lado do Poupa Tempo, ali no centro de São Paulo. Estou ali juntamente com a missionária Marta, minha esposa Gisele Rodrigues,
Estamos ali fazendo a obra de Deus. Deus tem dado graça. Cultos que eu estou ministrando às quartas-feiras, do meio-dia a 1, e também aos domingos, das 10 às 11h30. E a igreja fica aberta todos os dias, das 9 da manhã em diante. E todo terceiro domingo estamos ali também com o estudo bíblico a partir das 10 da manhã. É muito importante. Amém, que benção. Bom, as redes sociais do Pastor Jonathan já apareceram, elas vão ficar salvas lá no nosso perfil oficial do Instagram, e é por lá que você vai conhecer o ministério do irmão e também saber dos materiais produzidos por ele. Inclusive, estamos com um super lançamento aí, né, Pastor Jonathan? Fala rapidinho. É verdade. Estamos lançando um novo livro, A Ética do Reino, onde nós estamos falando sobre um contexto atual que é tão necessário para nós hoje resgatarmos a ética cristã na nossa sociedade para que venhamos a ter uma transformação. Boa. Então, se você tiver interesse nesse material ou em outros, né, que o pastor Jonathan já publicou, inclusive divulgou aqui no Vejam Só, Vida Abundante, O Segredo de Enoque. Exatamente. Chega por lá, manda uma mensagem que ele te explica direitinho como é que você faz, tá bom? As redes sociais do nosso irmão já apareceram e vão ficar salvas no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá certo? Meus irmãos, vamos lá para o nosso tema. A pergunta já vai aparecer aí para o nosso telespectador e vocês vão começar respondendo e depois você que nos assiste vai participar também respondendo a nossa enquete. Pastor Luiz, vamos lá. Deus usa alguém em pecado? Se nós analisarmos o assunto, e temos que analisá-lo a partir de dos textos bíblicos, não. Esse é um tema... Não? Não. A resposta é não. Não. Esse é um tema bastante espinhoso, né? Porque o que acontece quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós encontramos duas palavras, usar e utilizar. A palavra usar, ela dá a ideia de algo que é usado continuamente, ou seja, faz parte do costume, todos os dias. E a palavra utilizar, ela tem, biblicamente, o sentido de algo que é utilizado para fins específicos. Então, dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar homens que foram usados por Deus de forma contínua. Pedro, Paulo, Moisés, entre tantos outros. Mas vamos encontrar também homens que foram utilizados por Deus para fins específicos, apenas para aquele momento. E podemos citar como exemplo Faraó, que foi utilizado por Deus para retirar os filhos de Israel, endurecer o seu coração e retirar os filhos de Israel depois de 430 anos de cativeiro. Temos o exemplo de Ciro também, em Isaías capítulo 45, versículo de número 1, que também ele foi utilizado por Deus. Agora, por que Deus utilizou esses dois homens que não o conheciam? Porque Provérbios, capítulo de número 21, diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o direciona para onde ele quiser para cumprir os seus propósitos. Então, fica aí essa palavra inicial. Há uma diferença bíblica entre usar e utilizar. Utilizar seria algo mais abrangente, né? E usar seria algo mais específico. Exatamente. Usar seria algo contínuo, algo mais amplo. Vamos dizer assim, os profetas do Antigo Testamento, Deus usava. Usava. Faraó... utilizou. Porque havia um propósito naquele momento específico. Entendi. Perfeito. E aí, pastor Jonathan, quero te ouvir. Perfeito. Muito profunda a reflexão do pastor Luiz, mas nesse ponto eu discordo. Por quê? Nós vamos para o texto bíblico enfatizado pelo próprio Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, né, capítulo 7, versículos 21 em diante, que ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vós que praticam a iniquidade. Então, nesse texto, nesse contexto, eu gostaria de enfatizar que, às vezes, nós confundimos as pessoas que têm dons espirituais, existe essa possibilidade, mas não possuem comunhão plena com Deus, não possuem uma vida de obediência. E às vezes nós entendemos que o fato de alguém estar sendo usado por Deus, essa pessoa está em comunhão com Deus, e nem sempre. Às vezes a pessoa está sendo usada por Deus, está andando perto do Senhor, como é o caso de Judas. Nós vemos lá o caso de Judas, que andou, participou do ministério apostólico, foi usado no plano redentor, conforme João 17:12, diz claramente que ele, infelizmente, não tinha a comunhão com o Senhor. Ele recebeu os dons, operou maravilhas, operou milagres, mas não tinha comunhão. Temos o exemplo também, como o pastor já citou, alguns aí, eu vou citar outros diferentes também aqui, só Sansão. Sansão, por exemplo, foi usado como libertador de Israel. Deus usou ele constantemente durante toda a sua vida, seu ministério, mas ele muitas vezes pecou, estava em pecado, desobediência, deitou-se com prostituta, quebrou o pacto do nazireado. Ele fez muitas coisas que a sua conduta moral foi comprometida. Mas no final, pela misericórdia de Deus, da sua vida, ele recobrou-se e confessou ao Senhor, pediu misericórdia e Deus o restaurou. Então, essa é a situação aqui de Sansão. Mas, como no texto aqui de Mateus, capítulo 7, existe uma advertência muito clara para todos nós de que não podemos confundir, muitas vezes, a atividade. Muitas pessoas estão trabalhando na obra, pregando, expulsando demônios, estão curando enfermos, mas se esquecem da sua vida de compromisso, de comunhão com Deus, uma vida de santidade. A Bíblia fala que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Algumas pessoas recebem dons espirituais, são vocacionados, mas muitas vezes continuam uma vida, infelizmente, de pecado, que não agrada ao Senhor, e elas estão sendo aqui advertidas. Essa advertência do Senhor Jesus é justamente para essas pessoas que devem manter a sua vida de santidade, integridade e comunhão com o Senhor. Tá. Então, não, só para a gente entender aqui, aí nós já vou devolver a palavra, pastor Luiz, eu só vou abrir a enquete antes. Então, na sua ideia, pastor Jonathan, Deus vai usar, vamos dizer assim, inclusive para o avanço da sua obra, do seu reino, mas isso não quer dizer que aquela pessoa tem intimidade, proximidade com Deus. Exatamente. Muitas pessoas, elas têm muita atividade, elas estão em constante atividade, mas só que o caráter dela, entendi, a vida pessoal dela, só Deus conhece. Tá. O caráter é a sua intimidade com Deus. Deus te conhece no culto. Entendi. Então, é isso que vai ser a diferença diante de Deus. Tá bom. Boa. Deixa eu colocar a enquete aí rapidinho para você que nos assiste participar também, interagir com o programa. Então, acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Aliás, segue lá o nosso perfil também, né? Tanta gente que passa por lá, que fala, que interage, que vê as publicações e não segue, vai lá para seguir, faça parte. Acho que nós já estamos rompendo a barreira dos 120 mil seguidores. Mas tem muito mais gente que acompanha o Vejam Só. Então faz parte, vai lá fazer parte também dessa comunidade. Põe na tela aí a enquete que a produção deixou lá. Ó, e a pergunta é igual ao do programa. Deus usa alguém em pecado? Vamos ver as opções? Primeira delas, sim, Deus usa. Ele age apesar da condição humana. Segunda opção, não. Deus não coopera com o pecado. Terceira opção, não sei. Então vai lá, vote, participe, interage, inclusive justifique a sua escolha. Nós vamos tentar colocar aqui alguns comentários também. Vamos lá, pastor Luiz, estava já ansioso para falar, eu não vou nem fazer pergunta. Fala. Esse texto que o meu querido irmão, pastor Jonatas, leu, né? Nós precisamos de ler o contexto. Se nós lermos o contexto cuidadosamente, do texto lá de Mateus, né? Mateus, capítulo de número 7. Ótimo. Nós vamos ver que no versículo de número 15, o Senhor Jesus ele está se dirigindo aos falsos profetas.
e não aos seus servos. Tá. Então, ele está se dirigindo aos falsos profetas. Uma outra questão, o fato de operar sinais, milagres, profecias, não significa dizer que Deus está usando este homem. Pelo seguinte, se nós voltarmos os nossos olhos para Marcos, capítulo de número 16, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o poder não está no homem, mas está no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a partir desse raciocínio, nós entendemos o seguinte, que o Senhor, ele não está de forma nenhuma afirmando que esses homens são usados por ele, mesmo porque no mesmo texto, o Senhor diz o seguinte, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se você não conhece, é porque não existe relacionamento. E Deus só usa homens que têm relacionamento com ele e relacionamentos de santidade. É fácil de nós entendermos isso. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, que derramaria o Espírito Santo sobre nós, uma promessa de Joel 2:28, para que nós sejamos suas testemunhas. Então, nós entendemos que a partir da ação do Espírito Santo de Deus em nós, nós estamos capacitados para testemunharmos do amor de Jesus. No entanto, em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 32, está escrito que Deus só dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Então, o raciocínio é o seguinte, se são usados por Deus aqueles que são cheios do Espírito Santo, se o homem não obedece, ele não tem o Espírito Santo. Atos 5:32. Então, com certeza, não é Deus que o está usando. E aí, pastor Jonas? O texto bíblico está dizendo claramente, pastor, que o Senhor Jesus mesmo afirma que eles declararam, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Foi em nome do Senhor Jesus que eles fizeram todas essas maravilhas aqui. Tanto expulsaram demônios, ele não estava falando que tentaram expulsar, eles expulsaram. Então, foi em nome do Senhor Jesus. Em seu nome não fizemos muitos milagres, isso aqui foi tudo feito em nome do Senhor Jesus. Mas se a pessoa ela não andar com a vida de santidade, não significa porque ela está sendo usada por Deus que está tudo certo. Infelizmente, na vida prática, nós sabemos que existem casos muito claros que, infelizmente, ocorrem de pessoas que, no altar, são uma bênção. Isso aqui é uma advertência para nós. Eu não estou aqui trazendo uma polêmica, dizendo que quem está sendo usado por Deus pode estar com a vida de pecado, nada disso. A Bíblia fala que pelos frutos os conhecereis. Então, nós só podemos julgar um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelos frutos. Então, muitas vezes, a pessoa ela pode ser usada por Deus, como nós citamos aqui o caso de Sansão. Sansão é um exemplo muito clássico do Antigo Testamento, de alguém que tinha um chamado, uma vocação, foi separado, mas se você ler a história de Sansão, é uma história que dá até, infelizmente, uma vida totalmente promíscua. Ele viveu uma vida e mesmo assim Deus o usava. Chegou ao ponto que ele chegou, infelizmente, de ficar cego por causa dos seus próprios erros e pecados. E Deus teve misericórdia dele no final da história. Essa é a verdade. E existem aqueles casos em que as pessoas, infelizmente, não se arrependem, não se consertam com Deus, e mesmo com um dom espiritual, ela não significa que ela está salva, não significa que ela tem a garantia de que ela está agradando a Deus, por causa da sua vida pessoal. Então, às vezes a pessoa tem um dom espiritual, como o apóstolo Paulo mesmo falou. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu profetizasse, se não tiver amor, se a pessoa não viver uma vida de comunhão, de amor ao Senhor, de submissão e obediência, porque o critério que faz com que nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres de Deus é a obediência a Deus. E muitas pessoas, mesmo em desobediência, elas têm um dom espiritual e elas podem ser usadas por Deus, naquele intuito de glorificar o nome do Senhor. E Deus pode usar até uma mula, uma jumenta, como usou no caso de Balaão. Balaão também é um exemplo. Balaão, ele tinha, de certa forma, um relacionamento com Deus. Tanto que quando Balaque enviou aqueles homens até a sua casa, Deus perguntou para ele, quem são esses homens?
E ali Deus falou, não vá com eles, porque o objetivo era amaldiçoar Israel. E quando ele insistiu na sua desobediência, porque ele já tinha no seu coração o pecado, né, o pecado da ganância, ele estava preocupado com o prêmio que ele iria receber por aquela missão. Então ele insistiu com Deus e Deus permitiu, então vá, mas você vai falar só o que eu disser. Então, naquele período, ele profetizou, abençoou, inclusive Israel, mas no final das contas ele foi julgado por causa da sua conduta e morreu de uma forma muito trágica, né? A espada pelo próprio povo de Israel, e mesmo com aquele dom de profecia que ele tinha, com aquele dom de profetizar. Então, esse é o perigo que nós temos hoje, é um alerta para todos nós de que eu posso ter os dons, eu posso pregar, eu posso profetizar, eu posso expulsar demônios, mas Deus quer que eu viva uma vida de santidade, porque o critério aqui do Senhor Jesus, quando ele fala, eu não vos conheço, por quê? Porque eles praticavam a iniquidade, que é um pecado deliberado, constante e contínuo. Mas um homem que pratica a iniquidade, se é o Espírito Santo que nos usa como instrumentos para realizarmos a obra de Deus. Um homem que está em pecado, ele é habitado pelo Espírito Santo? Sim. Um homem em pecado, ele não é habitado pelo Espírito Santo. Veja bem, só antes de seguir essa linha de raciocínio acerca da pessoa do Espírito Santo, quando o Senhor cita o caso de Sansão, lá em Juízes, capítulo de número 14, né, que conta-nos parte da história de Sansão, diz que o Espírito do Senhor vinha de tempos em tempos sobre a vida de Sansão. Então, era uma utilização específica para aquele momento, não é? E Charles Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que quando Deus não tem alguém, um santo para usar, ele pode até utilizar um pecador. Então, no caso específico de Sansão, ele não era uma habitação constante do Espírito de Deus. De tempos em tempos, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e o impelia, principalmente, contra os filisteus. Já no tempo da graça, quando nós abrimos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá está escrito que nós somos templo, ou seja, nós somos uma habitação contínua do Espírito de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos muito cuidado com essa questão, pelo seguinte: imagine um filho, por exemplo, ele tem um pai dentro de casa que vive uma vida integralmente fora da presença de Deus. Conhece o caráter, conhece os procedimentos do seu pai, que, por exemplo, é cercado pela imoralidade. Este filho vai à igreja e vê esse pai no púlpito ministrando a palavra de Deus. E ele diz que Deus o está usando. Imagine o nó que isso vai dar na cabeça desse filho. Ele pode pensar o seguinte: se Deus usa um homem que vive nas condições em que o meu pai vive, por que eu não posso também entregar-me ao pecado? Deus, com certeza, vai usar a minha vida também. Então, é preciso que nós analisemos essas questões tanto do ponto de vista bíblico, como também do ponto de vista prático. Porque senão nós vamos começar a abrir espaço para afirmarmos, já que é o Espírito Santo de Deus que nos usa, que Deus está habitando na vida, que o Espírito Santo está habitando na vida de qualquer homem e usando como instrumento nas mãos do Senhor. Perfeitamente. Pera. Vamos para o intervalo. Aí depois, na volta, a gente já emenda aí a sua resposta. Tempinho da gente tomar uma água, respirar um pouco, porque o debate hoje está daquele jeito que a gente gosta, né? Não precisa nem falar nada. Eu só fico aqui, parece aquele telespectador de tênis, né? Foi na quadra, tá só aqui, ó. Bolinha para lá, bolinha para cá e o negócio está esquentando. E espero que, obviamente, esteja contribuindo para a sua edificação também, tá bom? Então, na volta do intervalo, a palavra já está com o pastor Jonas para ele poder comentar, então, a reflexão que foi colocada pelo pastor Luiz Carlos. Antes do intervalo, vamos colocar o telefone da Agrade aqui na tela, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento teológico, quer ficar assim igual os nossos debatedores, dando as referências bíblicas, falando e dando as... rapaz, tem que estudar.
e a grade é a nossa indicação. Então, código 11 3115 0819, 3115 0819. Anota, tira uma foto, daqui amanhã em horário comercial você liga e fale lá com a Secretaria da Grade, tá bom? Além disso, deixo aqui para você todas as redes sociais da HIT, vem conhecer o nosso conteúdo, os programas, tem muita coisa legal preparada para você. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando e tentando, chegar a uma conclusão sobre essa pergunta: Deus usa alguém em pecado? Pastor Luiz Carlos, Pastor Jonathan, já deram suas reflexões, contribuições no primeiro bloco, e agora nesse segundo bloco nós vamos avançar. Antes disso, deixa eu colocar aqui alguns comentários que nós estamos recebendo lá pela nossa transmissão do YouTube, tá bom? Põe aqui o nosso canal lá no YouTube, programa Vejam Só. Se inscreva no canal, tá bom? Ative as notificações, curta o conteúdo, compartilhe, ajude o Vejam Só a alcançar mais pessoas também. E quanto mais você fizer isso, mais a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante, tá bom? Então, o Éder manda mensagem por lá, o Flávio Luciano, o Miguel Antônio, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Richard também manda mensagem por lá, tá bom? Tem muita gente mandando pergunta e contribuição, e eles vão interagindo lá também, é super legal. Então, você que não nos acompanha, acesse o nosso canal e você vai ter acesso às nossas transmissões ao vivo, tá bom? No horário das gravações. A gente grava e transmite ao vivo, tá bom? Vamos lá, Pastor Jonathan. Então, vou devolver a palavra ao irmão para a gente iniciar esse bloco. Perfeito. Então, nós vamos aqui, como o pastor abordou a questão do Sansão, eu gostaria de fazer algumas referências em relação a ele, que diz claramente que Sansão, ele tinha ali uma aliança com Deus, ele tinha aquelas 7 tranças que tinham um pacto, como nazireu, e o Senhor permanecia com ele, habitava nele. Tanto que diz aqui, Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos e o levaram para Gaza. Então nós vemos aqui que Sansão, ele tinha uma vida de consagração, ele era consagrado a Deus, embora praticasse pecados pontuais, de desobediência, da quebra da aliança. Então não podia tocar em um cadáver, ele tocou em cadáver. Se relacionou com prostitutas. E o Senhor, por sua misericórdia, ainda estava operando através de Sansão, porque Deus é misericordioso, ele concede, às vezes, a um homem de Deus que, às vezes, está pecando, está falhando, que o tema é o quê? Se Deus pode usar alguém em pecado. E a Bíblia fala claramente lá em João que se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, todos pecamos. A diferença está em quê? Em nós reconhecermos os nossos pecados e confessarmos e deixarmos o pecado. E algumas pessoas pecam e, como nós sempre dissemos, parece que ela transforma aquele pecado num pecado de estimação. Ela vai achando que Deus, não tem problema, e vai levando aquilo lá, e ela continua pregando. É nesse sentido prático. Ela continua fazendo a obra de Deus como se nada tivesse acontecendo. E Deus, na sua misericórdia, vai dando oportunidade para que essas pessoas se arrependam. E algumas, infelizmente, não vão se arrepender. Essa é a questão. Uhum. Então, Judas, por exemplo, nós sabemos que ele era um homem ganancioso, ele era ladrão, a Bíblia fala isso. Ele era um ladrão, ele roubava as ofertas e ele foi usado pelo Senhor. Ele era um membro dos apóstolos, do colégio apostólico. Ele também fez maravilhas, voltou também trazendo as notícias: nosso Senhor, fizemos maravilhas em seu nome, curamos enfermos. Então,
o que eu quero alertar nesse debate é que o fato da pessoa estar sendo usada por Deus não significa a garantia de que ela tem comunhão com Deus. Uhum. Algumas pessoas recebem um dom espiritual e fica no automático. Essa é a verdade. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aí ela continua e daqui a pouco ela está praticando pecado e algumas até se confundem achando que se Deus está me usando é porque está tudo bem. Continua, né? Esse é o problema. Muitas pessoas caem nesse engodo, nesse engano, e não é isso. O Senhor quer que a gente priorize o relacionamento, o Senhor quer que a gente priorize a comunhão com Ele, o Senhor quer que a gente priorize a obediência. Por isso que o Senhor fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, às vezes é mais importante a pessoa fazer a vontade do Pai e não ter nenhum dom espiritual, muitas vezes ficar ali só na oração, no jejum, na comunhão com Deus, do que ela ter muitos dons espirituais, sair fazendo, operando maravilhas e muitas vezes se esquecer do essencial que é a obediência a Deus, a comunhão com Deus. É nesse sentido. Muito bem, gostei do raciocínio do senhor, né? Quer dizer, então, Deus está usando alguém, mas esse alguém está em pecado. Esse indivíduo, o que ele vai pensar? Se Deus está me usando, Deus está comigo. Deus iria colaborar, iludindo uma pessoa. Olha, eu estou usando, mas no final de tudo, eu vou te punir. Não, eu acredito que Deus ele não faria isso. Porque o Espírito Santo, que habita em nós, nos adverte, nos chama atenção acerca dos nossos erros. Então, eu não vejo entendimento ou força bíblica para afirmar que Deus use alguém nas suas mãos, sabendo que aquela pessoa está no erro, para depois, posteriormente, Deus puni-lo. Deus ele tem um zelo muito grande por nós. E Deus jamais iria nos iludir. Porque o homem, ele é assim. O senhor foi muito claro, gostei muito do que o senhor disse. Ele imagina que pelo fato de estar sendo usado, Deus está com ele. Aprovando. Está aprovando. Outra coisa, pecadores somos todos nós. João diz na sua epístola que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Agora, existe uma diferença entre ser um pecador e ter um desvio de caráter. Deus usa pecadores, mas não homens com caráter duvidoso, porque Deus não vai assinar embaixo o comportamento de ninguém. Quando o senhor cita a questão de Sansão, observe que nos primeiros versículos que o senhor leu, lá está escrito que Sansão, ele deita no colo de Dalila. E já no instante em que ele deita no colo de Dalila, o texto já diz que o Senhor já havia se retirado dele. Apenas Sansão não sabia que isto havia acontecido com ele, não é? Ou seja, Sansão ele estava alicerçado no seu passado e não no seu presente. E é importante que nós pensemos sobre isso. Não é porque Deus usou um homem poderosamente no passado em suas mãos, que a partir do momento em que ele se afastou da presença do Senhor, Deus vai continuar usando. Romanos 11, 29, que foi citado, que diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, eu posso concordar na seguinte questão. O dom, ele permanece dentro do homem. Por isso que ele é irrevogável. Mas ele só volta a operar novamente depois que o homem se reconcilia com Cristo. Bom, olha, às vezes a pessoa ela começa a pecar, a falhar, e o dom continua agindo na vida dela. Nós temos exemplos práticos, tem diversos. Não, sim, mas posso só fazer uma pergunta quando vocês falam do pecado, assim? Do que nós estamos falando? Porque eu entendo que, assim, os irmãos defendem que todos nós somos pecadores e mesmo convertidos continuamos pecando. De que pecado que nós estamos falando? É isso. Aquele pecado que endurece o coração,
daquele que vive na prática do pecado, Sim. daquele que... Então, mas, por exemplo, não é ruim quando o cara premedita o pecado. Ele não vive na prática, mas ele premeditou o pecado e pecou. Ai, mas se arrependeu. Gente, premeditar um pecado, assim, alguma coisa, não é um coração... É diferente. Daquele que vive na prática também, eu não sei. Porque às vezes a pessoa se desviou. Um exemplo. No meu entendimento, o que o pastor está querendo trazer hoje, uma pessoa que já está fingindo que está na igreja, mas já se desviou faz tempo. Essa pessoa Deus não vai usar. Essa pessoa Deus não vai usar, porque ela já apostou toda a fé, ela está às vezes ali só enganando, entendeu? Mas tem aqueles, como o senhor disse, Deus não ilude ninguém, mas as pessoas se iludem por causa da desobediência. Então, quando elas desobedecem, o Senhor aqui está dando uma advertência, inclusive em Mateus, justamente para nós, para todos aqueles que vierem a segui-lo. Muitos seguem Jesus de longe, muitos por curiosidade, muitos por interesse. O apóstolo Paulo mesmo disse que alguns pregam o evangelho por inveja, outros por disputa. Então, não é uma atitude pecaminosa a inveja? Não está lá em Tessalonicenses que a inveja é uma obra da carne? Inclusive, ele adverte que essa obra da carne, quem pratica a inveja não vai entrar no reino dos céus. Ele é muito claro lá em Gálatas 5:22. Então, se nós analisarmos dessa forma, quando o apóstolo Paulo fala, alguns pregam o evangelho por inveja, ele está dizendo claramente que muitos estão, infelizmente, pregando o evangelho por interesse próprio. Ele mesmo teve problema com falsos apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, que disputavam com ele, que diziam que ele não era apóstolo, que o perseguiam, e os super apóstolos, né, naquela época. Então, ele tinha muitos problemas desse tipo e eram pessoas que estavam pregando. Então, nós devemos fazer essa diferenciação. Então, ali, quando o pastor falou do Sansão, na verdade, o Espírito do Senhor só retirou-se dele quando as suas tranças foram cortadas, porque ele já estava num relacionamento com Dalila já há um tempo. Inclusive, por 2 ou 3 vezes, Dalila estava tentando descobrir qual era a fonte do poder dele, e ele enganava ela, mentia: olha, me amarra com tal coisa, que... Aí, quando eles vinham para pegar Sansão, eles tinham amarrado Sansão arrebentava as cordas, então o Espírito de Deus estava ainda agindo na vida dele. Ele só foi parar de agir no texto claramente, de forma expressa, no momento em que Sansão revelou o seu segredo verdadeiro, que era as suas tranças. E quando ela cortou as tranças dele, aí sim o Espírito do Senhor se retirou dele, porque foi quebrada a aliança, o pacto. Então é importante deixar isso claro, para que a gente entenda que Deus tem uma aliança conosco. Se você quebra a aliança dele de forma definitiva, ele vai se retirar mesmo. Eu estou falando do caso da apostasia, do desvio. Sim, mas enquanto você está ali pecando, tem pessoas que estão assim, ó. Um exemplo. Eu cometi uma prostituição hoje. Mas aí ele volta lá, Senhor, me perdoa. E Deus é misericordioso. Aí ele continua pregando, ele continua falando. Isso, irmãos, na prática, a gente sabe que existe. É a realidade. Infelizmente acontece, não deveria. E quando a pessoa ela continua nessa situação, imagine que o Senhor volte hoje. E esse camarada continua, mesmo ali pregando, profetizando, falando do Evangelho, expulsando, mas o Senhor volte hoje e ele está nessa prática deliberada, como você bem observou, uma prática deliberada. Será que ele não vai ouvir isso do Senhor Jesus? Eles vão chegar naquele dia, Senhor, mas Senhor, você vê que é um apelo de pessoas que estavam sinceras, mas ao mesmo tempo conscientes da sua condição de desobediência, de insubmissão, e vão tentar convencer o Senhor. Mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. Aí Jesus falou, eu não conheço vocês. Por quê? Por causa da ausência de comunhão e por causa... Jesus fala claramente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não está falando do ímpio. Jesus está falando do ímpio. Ele não está falando aqui claramente, explicitamente, vocês eram falsos profetas. Não. Ele está falando de pessoas que assumiram um compromisso e não honraram esse compromisso. Pessoas que, como Sansão, tinham o dever de manter uma aliança e não mantiveram aquela aliança. Então, quando o senhor cita Filipenses 1:15, onde Paulo diz
que alguns pregam por inveja, e Paulo mesmo disse que alguns faziam isso para acrescentar sofrimentos ao seu ministério. O que nós precisamos de entender é que o fato de alguém estar falando a palavra de Deus não significa que Deus o está usando. Porque há muitos homens que, depois de exercerem durante um longo período no ministério, eles adquirem uma habilidade, o conhecimento, a facilidade na oratória. E isso, naturalmente, vai dar a esta pessoa desenvoltura na hora de falar a palavra de Deus. Por exemplo, nós temos Mateus, capítulo de número 4, onde lá no Monte da Tentação, Satanás, ele cita trechos das Escrituras ao Senhor Jesus. Mas por que ele citou? Porque ele conhecia. Não era Deus que estava usando o diabo naquele momento para citar as Sagradas Escrituras. O que a igreja precisa de entender é que o fato de alguém estar citando a palavra de Deus não significa que Deus está usando a vida desta pessoa. É preciso que essa diferença ela seja estabelecida, né? E por que muitas vezes, eu vou dar um exemplo claro e rápido aqui. Eu tenho um tio, o irmão mais velho da minha mãe, ele, na igreja onde ele congregava, apareceu um cidadão lá, e esse cidadão entregou lá uma carteirinha de pastor, e quem estava dirigindo o culto não vigiou, e o chamou para o púlpito. E ele foi para o púlpito, e foi dada a ele a oportunidade de transmitir a palavra de Deus. A igreja glorificou, alguns irmãos falaram línguas estranhas, eu estou dizendo algo que o meu tio viu. E o camarada, no meio da mensagem, ele parou e disse simplesmente o seguinte: aqui não existem cristãos, porque eu não sou cristão, eu apenas tenho conhecimento da palavra de Deus, Deus não habita em mim, e vocês estão aí, glorificando, falando línguas estranhas. E muitas vezes a igreja, ela acha que Deus está usando porque falta na vida da igreja discernimento espiritual. E a Bíblia diz: provai se os espíritos são de Deus. Nós não podemos permitir que, pelo fato de alguém estar citando as Sagradas Escrituras com habilidade, ou até mesmo operando alguns sinais, porque nós sabemos que há muitos ambientes onde Deus não está presente na vida das pessoas que estão ali, porque os frutos declaram isso. No entanto, milagres estão acontecendo, né? Então, eu entendo da seguinte forma: Deus usa de fato, e o senhor disse uma coisa muito interessante, pastor. Parabéns, gostei do que o senhor disse. Quando o senhor disse que Deus usa homens que estão em comunhão com Ele. Pelo que eu entendo, a partir das Sagradas Escrituras, quem vive na prática do pecado não está em comunhão com Deus, né? Por exemplo, eu vou ao extremo aqui num exemplo. Tá. Um homem que vive... Para concluir o raciocínio, pastor, concluir, por favor. um homem que é um pastor, ele tem... Vou ao extremo. Ele tem um amante. É pecado, claro. Mas ele está lá em cima do púlpito, falando, pregando, e, enfim. Será que Deus está corroborando com esse homem nessa condição, usando ele em cima do púlpito, com uma vida dessa forma? Eu, particularmente, não acredito. Boa. Infelizmente, nosso tempo vai caminhando para o final. Nós já vamos agora para as considerações finais e para as conclusões, tá bom? Então, o pastor Jonathan começa com o raciocínio e depois o pastor Luiz finaliza aqui também o programa com a fala, tá bom? Vamos lá, pastor Jonathan, por favor. Perfeito. Então, esse tema eu acredito que é muito relevante, Zeca, para a igreja atual, justamente como uma advertência de que não é o fato de que Deus está usando alguém que essa pessoa está em comunhão plena com Ele. Às vezes, Deus usa que Ele quer, como o pastor citou, Faraó. O Ciro, Deus chamou de um ungido para um propósito, não foi isso? Utilizou. Então, utilizou, como o pastor disse aí. E dessa forma, muitas pessoas têm aquela confusão de achar, se eu tenho um dom, se eu estou brigando, se eu estou fazendo, então Deus está comigo. E o que Deus quer que a gente faça? Que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, naquele dia, quem vai ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não serão os ímpios. A Bíblia não está falando isso. Não serão pessoas estranhas, serão aqueles que estão no nosso meio
e que muitas vezes continuam com as suas práticas pecaminosas, não se arrependem, não produzem bons frutos, que os frutos que o Espírito Santo ele vai produzir na nossa vida vem através da nossa comunhão com Deus. Como Gálatas, capítulo 5, fala: amor, paz, fidelidade, bondade, longanimidade. Né? Aqueles frutos do Espírito Santo serão produzidos através da comunhão e da obediência ao Senhor. Por isso Jesus adverte lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim que não produz fruto, ele vai o quê? Cortar. É aquela que está em mim que produz, ele vai o quê? Limpar. Então, tem aqueles que muitas vezes estão inseridos, estão pregando, como Judas fez, participando do ministério apostólico ali, mas estão longe, não têm comunhão, não obedecem e vão ser cortados. Não, quer concluir? Já? Tá bom. Obrigado, pastor Jonathan, pelo carinho, pela atenção com o programa. Só para reforçar para você, os contatos do pastor Jonathan à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? @programa Vejam Só. Pastor Luiz, vamos tocar a palavra aí também para concluir aí. Dois. Em primeiro lugar, quero agradecer por mais essa oportunidade e a alegria de conhecer meu nobre irmão, pastor Jonathan. Prazer conhecê-lo. Mas eu quero fechar citando 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 14 ao 16, que diz que os ministros de Satanás, eles são transformados em anjos de luz. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz o seguinte, que o espírito do maligno que está atuando no mundo, ele opera sinais, prodígios e maravilhas. Então, eu penso que a partir desses 2 textos que eu citei agora, Satanás ele pode instrumentalizar a vida de alguém e operar sinais, e enganar os escolhidos. E, como eu citei, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a operação do erro, também para enganar os escolhidos. Então, o mais importante de tudo é que nós tenhamos discernimento espiritual. Deus é zeloso, Deus é santo, e ao usar alguém que vive uma vida na prática do pecado, seria compactuar com o erro. E Deus, que é santo, nunca fará isso. Amém. Obrigado, pastor Luiz, também pelo carinho, por aceitar o nosso convite, estar aqui de volta. Só para reforçar para você os contatos também que o pastor Luiz disponibilizou lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela o resultado da enquete para a gente encerrar o programa. Deus usa alguém em pecado? Vamos ver como é que o nosso público votou. 73% dizendo que sim, ele age apesar da condição humana. Vamos colocar tudo, depois eu comento. Que não, Deus não coopera com o pecado. E 3% no não sei. Então, 73% afirmando que sim, que Deus age apesar da condição humana. O que, de fato, leva a gente a entender e crer que o pessoal votou naquela perspectiva. Nós somos pecadores, né? Então Deus vai usar apesar do nosso pecado, porque a gente consegue parar de pecar. Precisaria, talvez, na enquete, definir o pecado. Exatamente, definir mais profundamente. Porque pecadores nós somos, né? Eu sou pecador. Então. Eu estava vindo da minha casa para cá, devo ter pecado no meio do caminho. Então aí a gente não pode afirmar que Deus usa o pecador, né? Mas não na prática do pecado. Então, é aí que vai aquela questão. Aliás, durante o programa eu até pensei em fazer, não deu, mas depois a gente pode até pensar um outro debate, porque às vezes a gente fala da prática, e eu mesmo fiz uma distinção aqui, né? Mas Jesus, lá no texto que é super conhecido, ele vai falar, né? Que aquele que olha é como se já tivesse feito. Exato. Praticado. Jesus coloca no mesmo pé de igualdade, né? Aí é duro, aí é difícil. Mas não há consumação. Mas não. Mas é o pecado consumado. Não foi consumado. Jesus fala que consumou. Sim, concordo. Não, concordo. Mas é outro tema, outro debate. Vamos lá, nós vamos encerrar a edição de hoje. Fique agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Porque se deixar, a gente já entra em outro tempo. Um forte abraço e até a próxima.